Aí, sem frescura. Porra. A entrevista com o Cuenca, João Paulo Cuenca. Eu não sei direito quem é ele, porque eu sou um sujeito ignorante. Agora vamos todos saber quem é João Paulo Cuenca. Você ajuda a gente. Eu sei que você estudou, né? Estudei. Estudou o quê? Literatura, não. Não. Porra, é foda. Estudei economia. Porque isso eu sei, que ele escreve. Estudou economia. E você fez música também. Eu sou músico. Toco. Para fazer música tem que estudar também, né? Pelo menos tem que saber o que é um pentagrama. Ah, Nunca estudei, você não estudou música, mas você lê música. Um pouco. Leio. E toco mais do que leio, né? Uhum. Você toca o quê? Toco guitarra. É interessante isso, realmente. A única coisa que eu estudei na minha vida eu não sei fazer. Mas você começou a sua intervenção no nosso mundo aqui tocando guitarra. Tocando guitarra, sempre escrevi desde criança, né? Mas era uma coisa muito espaçada, enfim. Eu resolvi fazer economia porque realmente precisava de dinheiro. Sim, é interessante. Mas não consegui dinheiro com isso. Consegui dinheiro de um jeito torto, através mal também. Através de escrever. Da indústria editorial. É engraçado isso. O seu primeiro livro, esse Corpo Presente. Corpo Presente. Quanto a edição da Planeta, né? Foi. E qual foi a primeira edição? Quantos exemplares? 3.000. Isso aí Como sempre. É 3.000 exemplares. E quantas edições houve? Não, até agora ele vai entrar agora na segunda edição, não foi também uma venda espetacular? Então tem na praça 3.000 exemplares. Que é o que vende um autor. O cara está passando pela livraria e diz, eu vou ver isso aí, a capa, gosta da capa, ou lê uma resenha no jornal e tal. Exatamente. E eu vou ver como é que esse cara é o padrão de um cara que está na mídia, vende 3.000, é meio surreal. Estou acontecendo um dia com o Marçal Aquino, que é também... E ele fala, ele vem, eu vendo 3.000 livros, e é o Marçal, entendeu? O mercado de literatura no Brasil ainda é muito... De literatura que não seja, sei lá, Harry Potter ou Código da Vinci, né? É muito pequeno, né? Então a gente tem que fazer outras atividades. O Brasil também está inserido no time dos best-sellers. Nós temos Paulo Coelho. Tem Paulo Coelho. Quer dizer, o que não seja Paulo Coelho, então, é 3.000 exemplares. E você aí teve essa experiência profissional como músico? Sim, profissional como músico. Já toquei enfim, fiz band show por aí, já viajei tocando. Mas isso agora também ficou um pouco de lado com a coisa de escrever. Porque vão pintando convites, enfim. E agora também estou me aventurando a escrever roteiro. Mas o Marcelo Aquino trabalha efetivamente com roteiro. Com roteiro, Que é uma das saídas para o cara que quer ver do que escreve hoje no Brasil. O cara viver do livro, do produto livro, é muito difícil. Ele tem que ampliar esse leque com roteiro, com tradução, outras coisas. Porque o livro em si, ele vira uma coisa... romance. O romance é o que te ocupa, é o que te, enfim, que dá mais trabalho, mas ao mesmo tempo não te sustenta, não. Não está inserido na indústria cultural. Não. Virou uma coisa meio passada. Porque cultura de massa é um eufemismo, né? A massa não produz cultura. A massa consome cultura. E olha lá. E o que erradamente chama de cultura de massa é a indústria cultural, né? O povão vê TV e vai até o cinema, mas até a cultura de comprar um livro... Mas pode-se dizer também que é o seguinte, nesse procedimento mercadológico de pegar e editar 3.000 exemplares, então 3.000 exemplares é mais ou menos uma média rentável.
Isso E aí, se paga a você edição. multiplica muito isso, você acaba vendendo o objeto livro. Então, quanto mais tiver em oferta, mais vende. Mesmo que as pessoas estejam lendo menos. Será que é isso? Eu estou arriscando. Na verdade, eu te falo isso com muita sinceridade. Para mim, quando eu vou escrever qualquer coisa, eu não tô nem aí pro se vai vender, se não vai vender, se vai ter leitor, se não vai ter leitor. Eu não escrevo pro leitor. Não existe um ponto de chegada, digamos. Existe um ponto de partida. Exatamente. Eu não estou mirando no leitor. O leitor é uma entidade quase... Você não está se espremendo, você está tentando eu estou tentando exatamente. Colocar uma coisa que é minha e é independente de público. E pretendo continuar fazendo isso. Eu escrevi um livro durante 3 anos, um processo solitário, não conhecia ninguém no mercado, não conhecia editor, não conhecia autor, não fazia parte de uma panelinha. Hoje em dia tenho alguns amigos que escrevem, mas resisto muito a deixar que me enquadrem numa categoria aí. Sim, romancista. Enfim, porque as pessoas adoram criar rótulos, né? Panelinhas, clubinhos, enfim. E eu acho isso um horror. Eu não escrevo para isso e não escrevo para essas pessoas. Então, se o meu livro vender 3 mil, 10 mil, 1 milhão, no fundo, isso não pode me atingir. Não, isso no momento que você escreve. No momento que eu escrevo, é blindado. Eu tenho que... Essa palavra está na moda, né? Mas eu acho que tem que dar uma coisa. Olha, depende da outra. Eu, antes de lançar esse... As pessoas muitas vezes me perguntam como você faz, autor novo, né? Como é que você chega na grande editora? Eu não procurei a grande editora. Eu publiquei contos em algumas revistas literárias, mas era uma coisa pequena. Até que isso chamou a atenção de alguém que me pegou, entendeu? Lhe foi sugerido que você escrevesse um romance? Não, eu já estava escrevendo. Eu já estava escrevendo. Então, uma coisa que eu não sabia o que era. Chegou aos ouvidos de alguém, você pode até dizer quem foi, se é uma pessoa ligada à indústria editorial? Não, foi o Paulo Roberto. O Paulo Roberto Pires, que hoje em dia está na Rede Ouro, estava na Planeta na época, estava indo para a Planeta. Ele é editor? Ele é editor. Ele era jornalista, agora está trabalhando como editor. E ele já tinha lido um conto meu, que eu falo sobre, que é uma parte do livro, na verdade, que eu lancei, que eu falo sobre um baile funk. E ele pirou com o conto, escreveu uma resenha linda, e aí eu falei, Paulo, eu acho que eu tenho um livro. O que você acha? E aí pintou esse convite e eu publiquei o livro. Mas então você já tinha escrito? Já tinha escrito, já tinha publicado pequenas coisas. E a repercussão desse livro foi muito maior do que ele, todo mundo poderia esperar. Foi super... Cresceu. Cresceu tanto que hoje em dia, já lancei ele faz um tempo e eu não consigo partir para outro projeto. Porque tem coisas pintando. Eu estou fazendo com o Luiz Fernando Carvalho uma adaptação do livro. Para ele fazer um filme, do Fernando Carvalho? Para ele fazer... A Globo comprou os direitos. Para ele fazer uma sériezinha? Uma sériezinha, a Maria? Tipo isso. O Luiz Fernando Carvalho é muito interessante, esse cara. Ele é genial. Eu conheci ele pessoalmente em festivais da vida aí. E outro dia eu vi ele conversando, eu acho que era um programa de um talk show qualquer. Eu achei ele muito interessante. Interlocutor de alto nível, uma das pessoas mais legais que eu conheci depois que eu... E ele está trabalhando junto contigo na adaptação para um troço. Que a gente não sabe direito o que... Para um troço aí na televisão, que depois dá filme até, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que esse livro ganhou uma... Ele ganhou uma vida independente da minha própria Quantas vontade. páginas tem o romance? Ele não é grande, tem 144. Escapou por pouco da novela, né? Ele é na primeira pessoa? Não, varia, porque ele é muito fragmentado, né? Então, se eu ficar explicando também perde um pouco da graça, mas ele... Não, eu não quero que você conte o livro. Ele... Conta só o fim. Às vezes é em primeira pessoa, às vezes não é. Porque a primeira pessoa também é espelhada. O sujeito também é o objeto e varia. Eu não sei o que eu prefiro, eu acho que eu prefiro... Eu gosto muito de coisas na primeira pessoa, mas frequentemente também parece que Deus que está contando a história, né?
É isso que você fala a respeito do épico, né? Que logos é a palavra do homem e epos é a palavra de Deus. Deus logo vai ter um showzinho aí dele, né? Vai nos incomodar daqui a pouco. Deus é fiel. Esse troço é ridículo. Eu não estou entendendo. Todo lugar que eu vou está escrito Deus é fiel com o mesmo corpo, a mesma fonte, letra. mesmo caligrama. Eu tenho a impressão, a Lara falou até, acho que o cara registrou essa marca, Deus é fiel. Mas isso é um absurdo, atribuir fidelidade, porque, digamos assim, vamos idealizar a ideia de Deus. Deus não existe, mas a ideia de Deus é onipresente. Fortíssima. Né? E mesmo na nossa linguagem, se Deus quiser, né? O futuro a Deus pertence. Nós que somos ateus, você tem lá, no briefing que me deram sobre você, tem um troço assim, eu tenho espiritualidade, mas não sou, sei lá, uma bobagem assim. Claro, essas coisas que a gente fala às vezes um tempão, tira uma frasezinha que a gente pisa na bola e aquela frase é divulgada, né? Vou dar uma pequena pausa aqui e vamos falar sobre imagem. Porra. Continuando. Isso foi só para cortar. É? Mas então, depois dessa parte, você depois passa edita, para lá. como é que é? Edita. Você não pense que você não corre esse risco. Palavras. Nós temos planos contra você. Isso aí. Imagem. A gente já deu uma resvalada e puxamos bem o saco do Luiz Fernando Carvalho e me diz assim, eu acho que é fatal. A boa literatura atualmente sofre uma forte influência. Como você diz, o povo está lendo menos, é porque tem um bombardeio de imagens. Isso, quando, porventura, o neguinho nunca vai parar de escrever, Cuenca. Sempre vai parar de escrever. E sempre vai ter interesse pelo que o outro está escrevendo. E tem coisas muito interessantes. Outro dia eu fui chamado para uma filmagem 5 horas antes. Aí eu olhei assim, tinha o personagem que eu fazia, era casado com uma psicanalista, então tinha uma estante inteira de livros sobre psicanálise. Eu perguntei assim, por que psicanálise? Não, isso é cenográfico. Era a produção que tinha posto ali para, se a câmera esbarrasse naquela estante, tinha livros sobre psicanálise para definir a pessoa como sendo dessa profissão. Mas aí eu fui ver os livros da dona da casa, que eu tinha achado uma pessoa intrigante. E tinha lá um Susan Sontag, na página 55. Eu guardei a página 55 e comecei a ler. Fui até a 120, nessas 5 horas que eu estava esperando para filmar. E Sontag é do caralho. Eu nunca li. Pá, como ela é boa, cara. Eu fiquei tão entusiasmado que a mulher me prometeu o livro, disse que vai mandar para minha casa o livro. Isso que você falou da literatura, da competição com as imagens, sim, pior para a literatura. Eu acho que sim, não mas é uma eu coisa, acho que o meu discurso também ali as imagens influenciaram quem escreve. Claro, certamente. Como não? E o contrário também. Eu acho que a influência do cinema é tão grande que outro dia eu sonhei, e eu sonhei com plano e contraplano. E eu comecei a pensar assim... E tinha referência? Será que as pessoas tinha sonhavam nuca do outro cara? com plano e contraplano antes de existir o cinema? Ou será que o cinema é tão forte que ele impõe essa linguagem visual, né? Digamos que... É tão forte. Isso eu não posso lutar contra isso. Muito pelo contrário, eu quero me aliar a isso, porque eu adoro cinema. E eu acho que... Enfim, se a literatura não está convencendo, se as pessoas não estão lendo, na verdade é porque, de repente, ela não está conseguindo... Mas o cinema, bem que engordou o teu universo interior, né? E quando você escreve, você revela esse universo. E que foi enriquecido pelo cinema. Com certeza. E eu posso devolver isso para o cinema também. Exatamente. Que é o que eu quero fazer. Você, no ato de escrever, você pretende um certo despojamento, um certo desinteresse que se venderia assim, com o ponto de chegada. Se venderia 1 milhão de exemplares, ou só 3 mil também. No momento que você escreve, isso
e você procura se abstrair disso. Porém, depois do livro editado, é bom ficar sabendo que vai ter uma segunda edição de mais 3 mil exemplares. É ótimo. Essa segunda de 5 mil, porque há perspectivas desse cara vender mais. Vamos fazer 100 exemplares de capa dura com autógrafo e mais, botar também pocketbook, etc e tal. Isso depois de escrito. Depois de escrito. É outro momento. Claro, porque paga meu chopp. Claro. Às vezes até o vinho do Porto, né? Isso. Então, você escreve pensando também nas imagens que pode resultar isso? Eu estou tendo essa experiência agora de escrever para imagens. E aí é um processo muito diferente, muito diferente. É como se eu tivesse que escrever literatura e depois adaptar. Porque... Mas é isso que você está fazendo. Você está falando a respeito do seu filme. Exatamente. Do seu romance, que há um projeto de transposição. Exatamente. Porque o roteiro é um guia, né? Ele tem que ser guia para uma série de visões ali. Em espanhol chama guion. Guion, que é o diretor de fotografia, os atores. Em italiano é sceneggiatura. É outra coisa. No livro, cada um vai criar o próprio filme, né? Cada um cria o próprio filme. Eu sei que eu escrevi um personagem que cada leitor idealizou de uma forma. E para a TV ou para o cinema, não. A coisa tem que ser mais... Né? É um desafio diferente. E isso deixa... eu acho sempre importante, em relação à literatura que eu gosto de ler, e também é por isso que eu escrevo, porque eu gosto de ler, eu quero ler um livro que eu não li ainda, então eu vou e escrevo esse livro. Eu gosto da coisa aberta, que o leitor possa criar a sua própria leitura do livro. Então, eu acho sufocante uma literatura que te cospe uma interpretação e você não pode viajar em cima do livro. Então, meu livro, cada um que lê um livro diferente. Então, você as pessoas me mandam feedbacks, assim, respostas e escrevem coisas absolutamente opostas sobre o sentido do livro. Inclusive... e isso é enriquecedor pra caralho. Tanto pra elas quanto pra mim. Porque eu aprendi muita coisa sobre o que eu escrevi depois. Não imaginaria, né? Nunca, pô. Não quis te ocorreria dizer isso. certas Mas coisas. eu não posso também falar, não, bicho, eu não quis dizer isso. Porque cada um faz a leitura que quer. Eu não sou dono dá pra do livro. considerar essa leitura. Exatamente. Mas existe também... Você gosta de Flaubert? Gosto. Você gosta de Machado de Assis? Gosto pra caralho. Bem, nós temos, então... Existe uma coisa chamada literatura comparada. Mal comparando, né? Madame Bovary e Dom Casmurro. O Bovary foi corneado. Dom Casmurro, Dioguinho, foi corneado pela Capitu? Ele fica isso sabendo? fica em aberto. Hein? Isso fica em aberto. Pra mim, estão todos cornos. É uma resma de roncolho, corno, fiadas putas. Roncolho, sabe o que é? Rancor? Roncolho. Roncorno? Roncolho. Não. É um cara que só tem um culhão. É um esculacho legal, né? Roncolho, resma de roncolho. Isso era um amigo meu que falava. É uma resma de roncolho. Bom, o que eu percebi é o seguinte, você leu Machado de Assis e Gustavo Flaubert. Então, fala das suas preferências literárias. Eu falei nas minhas, né? Claro. No Brasil. No Brasil... Branco tem algum, por exemplo? Porque eu por coincidência, eu gosto quase só de preto. Lima Barreto. Lima Barreto, eu ia falar Lima Barreto. Carioca, né? Eu ia falar Lima Barreto. Marcos João Ribeiro. Antônio. João Antônio, meu amado João Antônio. Inclusive, tem a citação no meu livro. Eu sou capa de um livro dele. É? O Jogo da Vida, eu tô na capa. Você tá na capa? É desenhado, mas é a minha cara. Você batia papo com ele? Eu era amigo dele. Do caralho. Eu era amigo do João Antônio. Eu acho genial. Adorável. Acho genial. E é um cara que tinha que ser mais lido hoje em dia do que ele é. João, você gosta do João Baldo? Do João Baldo? Eu gosto do João Baldo. Eu viajo com o João Baldo. Tem os solos dele, assim, de repente para o livro e entra um personagem que começa a falar. Ele chegou a dizer uma vez,
Ele diz assim, eu escrevi tudo em um mês. Aí, depois levei 3 meses, 4, pensando como é que eu ia terminar um livro, porque tinha um bispo boiola lá que começou a falar e não parava mais. É realmente Vermelho e Negro do Stendhal. Você gosta de Stendhal? Bom, né? Caralho. Não, todos que fizeram na minha cabeça, assim, que antes de eu começar a entrar nessa coisa de escrever o que virou esse livro, eu estava lendo nessa época muito Dostoiévski e Henry Miller também. Quando eu tinha 15 anos, eu esses dois li você falou, On the Road, bem subjetivos. Henry Miller é bem subjetivo. Bem subjetivo, Isso também te que agrada. eu me alinho mais a isso, eu acho. Te agrada bastante. É esse tipo de narrativa que Sujeito, eu gosto de... que eu gosto Porque de eu construir. acho que é uma coisa também da gente cultivar a unidade. Porque a gente tem uma tendência a perder o sujeito. Inclusive as drogas servem muito, muito, muito para isso, né? A ausência do sujeito. É uma tendência melancólica. Então, escrever na primeira pessoa... Eu tenho um desejo secreto de escrever, eu gostaria de escrever na primeira pessoa. Eu sempre penso, quando eu penso em escrever, eu penso na primeira pessoa. Isso, na verdade, é uma coisa meio... Esse conceito de primeira pessoa é meio fugidio, porque você escreve na sua primeira pessoa querendo dizer uma coisa. Eu é ficção, né? E aí o leitor vai ler e vai começar a fazer várias ligações daquilo que ele está lendo, que você escreveu lá na sua casa. Você nem conhece o leitor, né? Com a vida dele. Então ele já vai virar um pouco aquela pessoa aquela primeira pessoa que ele está lendo. Então, digamos ele tá que se estabeleça uma intimidade. Exatamente. Imagina um leitor cego, que lê em braille, que ele pode ler até embaixo das cobertas. Hein? No inverno. Hein? Que intimidade, quase física com o livro. Né? É verdade. Enfim, o que eu acho mais absurdo disso tudo, do jogo, né, que acaba sendo escrever, e o contato com o leitor, é que você, por mais que você esteja sendo muito sincero, particular e específico numa emoção que você quer passar, ou num estado que você quer passar... Bate de outro jeito. Vai bater de outro jeito. E isso me impressiona muito, porque eu sinto como se houvesse um isolamento enorme entre você e o leitor. E o leitor, às vezes, ele se dirige a você como se fosse seu grande amigo. Não, porque eu entendo você... eu vivenciei o que você escreveu. Não, você vivenciou o que você leu. Mas ele estava na moita. Entendeu? E você não saiu. Não tem nada a ver com isso. Você, quando escreveu o livro, você saiu da moita. Você sai. O leitor é mais importante que você. A jogada é essa. A maioria dos escritores não... Pode parecer meio presunçoso eu falar isso, a maioria dos escritores. Sim, mas eu vejo muita gente aí... Neguinho. Neguinho que escreve, foda. Acha que é mais importante que o leitor. Não é. A malandragem do jogo literário, pra mim, é você dar pro leitor, ó, leitor, se vira, meu irmão. Você também, mas você sai da moita. Cuenca, cá pra nós, você desocupa a moita, né? Enquanto que ele tá lá na moita dele, né? Exatamente. Eu não posso querer entrar na moita dele. Eu tenho aí, que mas também é o seguinte, Nesse sentido, eu não acredito numa narrativa total, entendeu? Que o escritor vai explicar... Vai entregar tudo, vai cuspir uma realidade em cima do leitor e o leitor vai absorver aquilo tudo. Mas quando eu falei em primeira pessoa, eu falei eu como ficção também. Claro. Cuenca, semana que vem eu vou ler o teu livro. Você já viu que eu consigo ler umas 120 páginas em 5 horas. Então dá para mim ler o teu livro num facilmente dia. Numa sentada. Quanto mais rápido eu leio, mais eu absorvo o que eu leio. Eu também sou assim. Será que isso é um macete? Ou será que é o gosto de ler? Porque tem o seguinte, quando eu leio devagar, tem um momento que aquilo que está escrito ali me leva para uma memória, para uma imagem minha subjetiva. E aí você sai do livro, eu começo devagar, mas eu continuo lendo. Mecanicamente, meus olhos continuam interpretando. Às vezes, quando eu dou por mim, eu li umas 5 páginas sem saber absolutamente o que estava acontecendo naquelas 5 páginas, eu tenho que voltar e ler de novo. Mas eu vou ler o teu livro. Muito prazer em te conhecer. Muito obrigado por essa entrevista que você me deu. Valeu. Foi boa?